que todos estejam bem, já tenham aí preparados, né? Estejam com tudo preparado, seus materiais e a sua provinha de História e Geografia. Como nós estamos nesse período de quarentena, né, gente? Essa avaliação poderá ser feita com consulta. Consulte primeiro a sua cabecinha, depois o livro e o seu caderno, tá certo? Então vamos lá. Para começar, coloque o seu nome, a turma, o nome aí da professora, tia Angélica, e a data de hoje, dia 27, beleza? Então vamos lá, crianças. Número 1, História da alimentação humana, período neolítico aí, né? Aperfeiçoamento da agricultura, armazenamento de alimentos, grupos, granes, criação de comunidades e divisão de trabalhos mais evidente. Então, isso aqui foram algumas das características do período neolítico. Então, com base aí no seu conhecimento e nesse textinho, os primeiros núcleos populacionais surgiram no período neolítico. Nós aprendemos sobre isso. Com isso, o sedentarismo de alguns humanos que passaram a desenvolver a agricultura e a domesticação de animais, o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias. Então, lá no período, nós estudamos sobre o período paleolítico, sobre o período neolítico. Aí vocês sabem toda a história, né, do que se passou, a característica de cada período, o que aconteceu, os principais acontecimentos. O que eu quero que você faça? Você vai descrever para mim o que favoreceu o surgimento das primeiras aldeias, das primeiras habitações. Por que aconteceu isso? Vamos lá, vocês vão responder. Número 2, de acordo com os nossos estudos sobre a formação das primeiras cidades, observe a imagem e responda a alternativa correta. Como ocorreu a formação das primeiras cidades? Explique. Você pode pesquisar no seu livro. Número 3, de acordo com os nossos estudos sobre as técnicas de agricultura, responda com X a resposta correta. Por que a produção de alimentos deixou de ser coletiva? Nós falamos sobre isso também. Você vai marcar com X a resposta correta. Por conta da especialização do trabalho, o aumento de oferta de alimentos para as aldeias, por conta de outros grupos urbanos que foram construídos em diferentes regiões do planeta, pelo desenvolvimento de técnicas de agricultura, fez com que a oferta de alimentos crescesse e a população aumentasse. Então, verifique lá no seu livro, pode consultar e responder, tá bom? Número 4, leia o texto, responda as perguntas. Durante o século XVII e século XVIII, os grandes proprietários rurais ingleses, nobres e burgueses, levaram a cabo transformações nas suas propriedades que provocaram uma verdadeira revolução agrícola na Europa. Letra A. De acordo com os nossos estudos, explique o que foi a Revolução Agrícola. A tia Angélica falou sobre isso. Letra B. Explique quais as consequências do processo do desenvolvimento da agricultura. Número 5. Sobre a imagem ao lado, podemos concluir que observe aí um grupo de pessoas, né, com cartazes. Então, o que você pode concluir? Letra A. A população brasileira é enganada e não sabe lutar por seus direitos? Será que é isso mesmo? Essa imagem está passando essa informação? Letra B. A população brasileira não se interessa por política e não sabe os problemas sociais existentes. Letra C. As manifestações brasileiras são compostas por vândalos que depredam os patrimônios públicos. Letra D. As manifestações brasileiras são por melhores condições de vida e respeito aos direitos de todos. Então, só tem uma alternativa correta aí, tá? Número 6. A charge ao lado faz a crítica ao A. Desrespeito aos direitos sociais. B. Analfabetismo brasileiro. C. Falta de emprego. D. Desigualdade social. Olhem aí, todo brasileiro tem direito à moradia. Tô ligado. Então, olhem só. Essa charge aí tá te passando aí uma impressão de quê? Uma crítica. Tá fazendo uma crítica ao desrespeito aos direitos sociais, analfabetismo brasileiro, falta de emprego, desigualdade social. Então, marque aí para ti. Número 7. O texto que segue é do poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa de Assaré, cantador do drama dos caboclos nordestinos e dos pobres do Brasil.
Brasil de cima e Brasil de baixo. Meu compadre Zé Fuló, meu amigo e companheiro, guage um ano que eu tô, guage um ano que eu tô neste Rio de Janeiro. Eu saí do Cariri, imaginando que isto aqui era uma terra de sorte, mas fiquei sabendo tu que a miséria aqui do sul é esta mesma do norte. Tudo que eu procuro, acho, eu pude ver neste clima, que tem o Brasil de baixo e tem o Brasil de cima. Brasil de baixo, coitado, é um pobre abandonado. O de cima tem cartaz, um do outro é bem diferente. Brasil de cima é para frente, Brasil de baixo é para trás. Aqui no Brasil de cima não há dó nem indigência. Reina o mais suave clima da riqueza e da opulência. Só se fala de progresso, riqueza e o povo processo de grandeza e produção, porém no Brasil de baixo sofre a fêmea, sofre o macho. O mais duro, privação. Patativa de Assaré. Então, esse é algo para a gente pensar, né? Então, vamos lá. Segundo a interpretação do poeta sobre o problema da pobreza, é correto afirmar. Letra A. A pobreza atinge principalmente os moradores da região sudeste, chamada por ele de Brasil de Baixo. Letra B. Na origem da pobreza está o domínio do acaso e do azar, predominando a riqueza em regiões privilegiadas como o Rio de Janeiro. Letra C. A pobreza deve-se à diferença de características pessoais, físicas, psíquicas e raciais, entre outras, que existem entre os brasileiros do Sul e do Norte. Letra D. No Brasil, a pobreza atinge tanto a população nordestina como a do Sul do país, dividindo os brasileiros em duas categorias de pessoas. Então, aí você vai marcar de acordo com a interpretação do texto, tá? Número 8. Leia o texto com atenção e responda a alternativa a seguir. Desigualdade social. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte dos brasileiros, embora nos últimos anos as estatísticas apontem para sua diminuição. Resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, na avaliação do Instituto de Pesquisas Econômicas aplicada à IPEA, demonstram a diminuição da pobreza e, consequentemente, da desigualdade social no Brasil. Decorrente essencialmente da má distribuição de renda, as consequências da desigualdade social no Brasil são observadas na favelização, pobreza, miséria, desemprego, desnutrição, marginalização e violência. De acordo com o texto, onde são observadas as consequências da desigualdade social no Brasil? Inspiração vem dos outros, motivação vem de dentro de nós. Então, vocês são capazes, respondam a avaliação de vocês com muita atenção, podem pesquisar aí o livro, tá certo? De geografia, de história e o seu caderno, beleza? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.